Se você está começando no Power BI, provavelmente já percebeu uma coisa. A ferramenta parece ser simples, mas na hora de criar um dashboard realmente bom, as coisas começam a complicar. Muita gente aprende a fazer gráficos, mas mesmo assim os dashboards ficam confusos, demorados de fazer ou simplesmente não ajudam na tomada de decisão. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 dicas essenciais para quem está começando no Power BI. Dicas que vão acelerar muito o seu aprendizado e evitar erros muito comuns de iniciantes. A primeira dica é: comece pelo problema, não pela ferramenta. Um erro muito comum de quem está começando é abrir o Power BI e sair criando gráficos, sem saber exatamente qual o problema que aquele dashboard precisa resolver. Mas um dashboard não existe apenas para mostrar dados. Ele existe para ajudar alguém a tomar uma decisão. Então, antes de abrir o Power BI, você precisa responder 3 perguntas simples. 1. Quem vai usar esse dashboard? 2. Qual decisão precisa ser tomada? E 3. Que pergunta esses dados precisam responder? Por exemplo, um gestor comercial pode querer responder coisas como: estamos batendo a meta? Qual região vende mais? Qual produtos tem maior faturamento? Perceba que os gráficos vêm depois dessas perguntas. Quando você começa por esse raciocínio, o dashboard deixa de ser apenas visual e passa realmente a ter valor para o negócio. A minha segunda dica é: defina os indicadores antes de buscar os dados. Outro erro muito comum é começar puxando planilhas, bases e tabelas e só depois tentar descobrir quais análises fazer. Isso quase sempre gera retrabalho. O caminho profissional é o contrário. Primeiro você define quais os indicadores precisam existir no dashboard. Exemplos de indicadores: faturamento, quantidade de vendas, meta versus realizado, ticket médio. Repara que cada indicador precisa de dados específicos. Vamos dar um exemplo? Ticket médio. Ticket médio é o quê? É o faturamento dividido pelo número de pedidos. Então, você já sabe quais as informações você precisa levar para o seu dashboard. Ou seja, quando você define os indicadores primeiro, fica muito mais fácil entender quais dados realmente precisam ser importados. A terceira dica é muito importante. A qualidade do dashboard depende da qualidade dos dados. Existe um mito de que trabalhar com Power BI é basicamente criar gráficos, mas na prática, grande parte do nosso trabalho está na preparação desses dados. Então, antes da gente pensar em visualizações gráficas, você precisa ter em mente alguns itens, básicos de tratamento. Eu vou dar aqui alguns exemplos, comuns. Então, limpar dados inconsistentes, aquilo que não faz sentido, corrigir formatação desses dados, o número está como número inteiro ou número decimal, remover duplicidades, padronizar colunas, criar chaves de relacionamento entre tabelas. Às vezes você não vai conseguir vincular 2 tabelas e você vai precisar juntar informações, mesclar colunas para gerar essa chave, por exemplo, e conseguir futuramente também modelar melhor esses dados. É aqui que entra uma ferramenta muito importante dentro do Power BI. O Power Query. Ele permite transformar e organizar esses dados antes mesmo de começar as análises. E existe uma regra muito simples no mundo dos dados, tá? Dados ruins geram análises ruins. Então, é aquele famoso meme, não sei se vocês já viram, Lixo que entra, lixo que sai. Então, a gente precisa trabalhar esses dados antes de desenvolver os visuais, os gráficos no Power BI. Inclusive, se você quer aprender na prática como estruturar dados e criar análises e montar dashboards profissionais no Power BI, vamos ter uma imersão gratuita e ao vivo de criação de relatórios no Power BI. Serão 4 aulas ao vivo comigo, com materiais e certificados. Vai acontecer nos dias 7, 9, 10 e 12 de abril, sempre às 7h30 da noite. Mas daqui a pouco eu vou te explicar melhor como você pode participar gratuitamente. Então, continua comigo até o final. Então, vamos lá. Vamos para a 4ª dica. A 4ª dica é: planeje o layout antes de montar um dashboard. Outro erro muito comum, de iniciante é montar o dashboard direto no Power BI sem planejar a estrutura antes. Profissionais de BI normalmente fazem um esboço do dashboard antes de construir. Pode ser no papel, pode ser no PowerPoint ou em alguma ferramenta de design. O importante é pensar antes.
quais indicadores vão aparecer, qual informação vem primeiro, qual análise vem depois, como esses gráficos eles se organizam naquele layout que você tem ali disponível. Isso ajuda muito, porque o dashboard ele começa a ter uma estrutura lógica de leitura. Ou seja, quem abre o relatório entende rapidamente, primeiro, o cenário geral, depois os detalhes e depois as análises mais específicas para responder literalmente ali aquela dor do negócio, tá? Aqui eu vou mostrar um exemplo, ó, de um wireframe, um esboço, né, que a gente pode inclusive fazer no papel se você quiser. Eu lembro que o meu chefe na época ele fazia com papel de pão assim, sabe, no escritório. A quinta dica é provavelmente uma das mais importantes, tá? Um bom dashboard conta uma história. Ele precisa contar uma história com dados. Isso significa, basicamente, que cada visual precisa ter um propósito para aquela sua existência, né? Então, se você quer mostrar, por exemplo, evolução ao longo do tempo, esse gráfico de linhas aqui costuma funcionar melhor. Agora, se você quiser comparar categorias como regiões, produtos, categorias de produtos ou supervisor, vendedor, esse gráfico de barras ele é muito mais eficiente. E agora, se você quiser, por exemplo, destacar um número importante, como faturamento total, comparativo, né, do faturamento versus a meta, notas fiscais emitidas, lucro, ticket médio, os cards eles são ideais para isso. Além disso, a organização do dashboard precisa guiar o olhar do usuário. Normalmente, a leitura segue um determinado fluxo. Primeiro, no topo, os indicadores principais. Por exemplo, a gente consegue entender rapidamente o cenário geral. Faturamento total, faturamento versus a meta, quantidade de notas emitidas e o ticket médio. Esses indicadores no topo funcionam como se fosse um resumo executivo, tá? Em poucos segundos, o gestor já entende se o resultado tá bom ou se ele tá ruim. Depois disso, a gente entra nas análises, né, de evolução ou tendência. Então, aqui no meio você vai ver, por exemplo, o faturamento versus a meta, mês a mês, né? Então, você consegue comparar o mês que está ali numa barrinha com o anterior, você sabe se cresceu essa barrinha ou não, consegue comparar com a meta, né? Esse tipo de gráfico ajuda a responder perguntas como: o faturamento está crescendo? Teve alguma queda? Existe alguma sazonalidade? A gente está longe de atingir essa meta no mês a mês ali? Então, esse gráfico aqui é ótimo para isso, tá? E depois disso vem as comparações mais detalhadas, por exemplo, comparação de faturamento por produto, ou de desempenho por supervisor. Aqui o gestor consegue entender o que está puxando o resultado para cima ou para baixo. E por fim, a gente tem uma análise mais operacional aqui embaixo, ó. Aqui a gente já consegue analisar qual vendedor que atingiu a meta, não atingiu, qual foi o desempenho individual de cada um desses vendedores. Então aqui, nesse visual aqui de baixo, você consegue ver esse detalhe. Quando isso acontece, o dashboard fica muito mais fácil de entender e muito mais útil para quem precisa tomar decisões. Aqui a gente tem outro layout também muito bacana, também uma visão mais voltada para a venda. Recapitulando então rápido, tá? Se você está começando no Power BI, lembre-se dessas 5 coisas. 1. Comece pelo problema de negócio. 2. Defina os indicadores antes dos dados. 3. Garanta a qualidade nos dados. 4. Planeje o layout antes de construir o dashboard. E 5. Conte uma história com os dados. E se você quer aprender tudo isso na prática, criando relatórios profissionais no Power BI, a Experian vai realizar uma imersão gratuita, como eu te falei anteriormente. Vai ser ao vivo, para você aprender a criar relatórios diretamente no Power BI, bem hands-on, passo a passo. São 4 aulas ao vivo, terá materiais de apoio, certificados de participação e até mesmo um desafio, tá? Vou dar um spoiler aqui, a galera que participar do desafio pode concorrer até a ganhar um kit dos incomparáveis, notebook, ó, muita coisa boa. As aulas vão acontecer nos dias 7, 9, 10 e 12 de abril, sempre às 7h30 da noite. Se você quiser participar, o link da inscrição tá aqui embaixo do vídeo, beleza? Então, ó, nos vemos lá na imersão, hein? Não deixa de participar, porque vai ser um evento incrível, isso eu te garanto.